Família, manos e manas, saudações. Mais uma vez, eu peço obrigado por estarmos aqui nesta plataforma em que eu já tivera avisado ao pessoal que eu ia fazer esse vídeo em consequência daquilo que eu fui fazendo nesses últimos 27 dias. De 1 a 27 de maio, eu fiz uma abordagem sob o ponto de vista histórico daquilo que eu chamei Silêncio 77, para que nós refletimos na memória daqueles que já foram, daqueles que morreram em consequência de uma ação. Portanto, durante os 27 dias, claro que foram muitas as abordagens que eu fiz, mas entretanto era para deixar mais uma vez claro aos manos e manas que os vídeos que eu fiz, sobretudo do 27 de maio, de uma forma elucidativa e de uma forma que nós podemos tirar lições dos erros da nossa história para então alcançarmos reconciliação. Para aqueles que as suas famílias foram vítimas, para aqueles que perderam pais e mães e membros de famílias e sabem dos horrores que as suas famílias passaram, são 43 anos hoje, desde que se passou o evento do 27 de maio. Prontos, hoje, na história da humanidade, as grandes atrocidades são estudadas para nós não repetirmos de novo, para que não aconteça de novo. As matanças do 27 de maio, hoje, no ponto de vista histórico, há um certo medo em se falar disso abertamente, em se debater, em de se assumir criteriosamente onde é que foram os erros, quem é que errou e quem é que os cometeu os erros. Porque, afinal de contas, o meu objetivo como filho da terra, trazer essa situação do 27 de maio para falarmos no Silêncio 77, é o objetivo de nós, a juventude, soubermos que aconteceu isso, não podemos mentir, aconteceu isso. Foi horrível. Para muitos de nós que sentimos na pele pelos nossos familiares que passaram essa atrocidade, esquecer, digo eu, perdoar é importante, mas esquecer nunca. Porque realmente, quando alguém perdoa outro alguém, aquele que está a ser perdoado tem que pôr na cabeça que o outro que está a te perdoar passou por um processo de sofrimento que levou mais de 3 décadas. Estamos a falar a caminho de 4 décadas. E do ponto de vista científico, o ser humano fica afetado psicologicamente. Só muita gente ficou afetada psicologicamente. Muitas consequências, muitos problemas nas famílias. Hoje falo com senhores e senhoras que são já os órfãos, filhos de muitos malogrados, desde militares, músicos, muitos intelectuais e pessoas singulares da sociedade que infelizmente foram vítimas daquelas atrocidades do 27 de maio. Portanto, no dia 28, em conclusão disso, em conclusão dessa data de 1 a 27, que eu andei aqui a fazer o Silêncio 77, prontos, dei uma entrevista no dia 27 no Master Angola Voz, que está aí no YouTube, na página da Mongolé TV. E uma das reações que eu gostaria de me debruçar sobre ela, daquela entrevista, é que as pessoas insistem a dizer que estamos a pôr lenha na fogueira. Ao falar do 27 de maio, aos 43 anos, as pessoas ainda dizem que estamos a pôr lenha na fogueira. Dizem que estamos a ser mau, seremos castigados por Deus por estarmos a falar isso. Não, espera aí. É um debate que tem que se abrir e a sociedade tem que se conversar sobre aquela situação. Portanto, não vejo mal nenhum em falarmos disso. Não vejo em nós olhar para a nossa história daqueles que viveram antes de nós e que houve um determinado desentendimento e estudar bem aquele desentendimento para quando nós tivermos para passar uma situação como essa na vida, a gente não sabe, só sabe o hoje, não sabe o amanhã. Pelo menos temos onde buscar uma fortaleza de algo que nos aconteceu para nós então
nos caminharmos e podemos resolver os nossos problemas. Daí é que eu vejo que isso é infantilidade, é mesquinhice dessas pessoas que vêm dizer isso. Infelizmente, têm medo da história. Então, mandam os seus muchachos para virem atrás. Está a ver, manos e manas? Para virem com esse tipo de conversa. Mas pronto, é uma opinião, a gente ouve. Agora, quanto aquilo que o Jornal de Angola passou sobre no dia 28 de maio de 2020, sobre o 27 de maio, que o ministro da Justiça e dos Direitos Humanos em Angola, temos que lhe parabenizar, porque, em primeiro lugar, pela coragem que o seu ministro teve de vir ao público e falar sobre essa situação. E, aliás, isso também, para além de parabenizo o ministro pelo fim da entrevista que fez, mas também o presidente da República, e com respeito às posições de todas as famílias do 27 a não se reverem naquilo que é o processo das vítimas de conflitos políticos, que o ministro da Justiça e dos Direitos Humanos concluiu a dizer que o 27 de maio é uma consequência de erros sucessivos políticos. Então, nós temos que ver que quando você diz que são erros, os erros alguém os cometeu. Os erros não é algo que aconteceu só assim por si. Está a entender? Então, se numa das teses que o ministro da Justiça e dos Direitos Humanos fala naquele jornal do dia 28 de maio do presente ano, diz que foram uma sucessão de erros e que Angola estava num conflito. Alegam que ser um momento de conflito, porque muitas das famílias estamos a dizer que não eram conflitos políticos, mas eles dizem que era um conflito por causa da Guerra Fria. Prontos? E o ministro da Justiça diz também que é uma coisa que eu fiquei assim e gostaria de falar aqui sobre isso. Foram erros sucessivos. Quem estava à frente do movimento de libertação angolana, naquele tempo, as Forças Armadas, onde tinham muitos militares que foram mortos, ainda era Fápula. Ainda eram as Forças de Libertação Popular de Angola, pelo MPLA. Eram as forças militares do MPLA. E as mortes saíram quase, foram abatidas, aí foi morto muita gente. Então daí é que eu acho que o ministro da Justiça e dos Direitos Humanos aqui peca um bocado e é infeliz, porque diz que são erros. Quem os cometeu esses erros? Devia-se assumir. Devia-se dizer, conforme se aponta ali, fala-se no mesmo artigo, ele fala que também vai se resolver os problemas das queimadas das bruxas que houve na UNITA, conforme ele diz, e dos problemas que houve na FENELA. Mas ele em nenhum período do artigo dele cita o MPLA. Então, nós queremos ter uma posição de resgatar valores na sociedade, temos que citar os autores todos que estiveram presentes na causa desses inventos. E então, por mais que nós, e aqui eu só venho parabenizar os manos do M27 e todos os outros manos que se disseram, e o Cota William Toné também, que disseram que distanciaram-se desse processo. Foi com uma certa razão e coerência. E às vezes há determinadas posições que tem que se tomar. Porque erros sucessivos, erros de quem? Quem esteve à frente dos erros? Quem é que vier o comandante em chefe? Ok, o comandante em chefe foi enganado. Quem o enganou? O comandante em chefe, há que ser citado. Ok, as suas compensação, fala-se, o ministro disse que não vai haver compensação em termos de compensação financeira, mas o pedido de desculpa pelo que aconteceu. Então não houve pedido de desculpa, mas houve pura e simplesmente dizer que o 27 de maio é consequência de erros sucessivos que aconteceram políticos e que vai se rever bem. Então é aí que as coisas não correm bem, que as coisas não ficam bem clarificadas, porque afinal de contas, se queremos nos reconciliar, você só vai se reconciliar com alguém quando você dá um passo atrás e reconhecer que também fizeste mal nos outros e causaste dores e causaste problemas, e então
a necessidade de se reconciliar é nossa, é mútua, até porque é bom para a vida do nosso país, para a vida das nossas populações, mas infelizmente não tivemos essa reconciliação. O 27 de maio é um evento que muitas as pessoas achavam, não só da sociedade, mesmo também as pessoas que estão envolvidas, que devia ser um assunto que tinha que se resolver a parte daquilo que foram os conflitos políticos, porque Angola tinha acabado de ter independência, mas foi-se buscar pela primeira vez a história da Guerra Fria. Todos os anos aparece um esperto, porque aí mostra também que a intenção no princípio era essa, de se dizer a verdade, mas houve conselhos e disso gerou então mais uma vez a história adiada. 43 anos depois, queremos falar em resgatar valores numa sociedade e moralizar a sociedade para pensarmos de uma forma ética. Reconhecer os erros também é dar um passo à frente. Infelizmente não houve esse reconhecimento, continuamos para frente. Portanto, dizer aqui ao seu ministro da Justiça e dos Direitos Humanos que se são erros sucessivos, nós gostaríamos de saber quem é que cometeu esses erros sucessivos. Está a entender? Porque realmente nós estamos a falar de uma Angola, de uma independência. Uma Angola que já estava independente há nada mais, nada menos do que 18 meses. Então era importante se reconhecer que naquela altura houve excessos. E quem são os culpados dos excessos? Não são citados, porque ainda sente-se que é um bocado duro aceitar isso. E o mais doloroso no meio disso tudo é que estes erros sucessivos foram erros sucessivos. Se o ministro da Justiça e dos Direitos Humanos diz que o 27 de maio foram erros sucessivos cometidos dentro do partido MPLA, erros sucessivos políticos cometidos dentro do MPLA. Porque o 27 de maio foi uma situação que abrangiu Angola, porque já tínhamos um governo, mas resultado de problemas que vinham do MPLA. Então, erros sucessivos cometidos no partido MPLA. Está a entender? Então, isso é aquilo que nós dizemos que peca, e é o medo do MPLA em assumir isso. Portanto, para clarificar bem, eu queria dizer que o ministro da Justiça e dos Direitos Humanos conclui, então, 27 de maio, depois de 43 anos, vem dizer que o 27 de maio são consequência de erros sucessivos. Vamos parabenizar o Presidente da República por a coragem que teve de trazer o assunto e não resolvê-lo. De qualquer das formas, as intenções estão aí. Nós vamos continuar a caminhar com uma esperança de que perdoar sim, esquecer não, no sentido de um dia encontrarmos uma forma de nos reencontrarmos e dizermos que houve erros aqui, alguém na sociedade será capaz de se desculpar e nós vamos seguir em frente. Portanto, era o que eu queria deixar aqui claro. Obrigado, manos e manas. Eu vou continuar a postar vídeos aqui na minha página do YouTube e muito obrigado pela tua compreensão. Deixa aí o teu comentário. Qualquer dica, sabe onde contatar o Mano Gica Tetembua. Saudações, estamos juntos, até breve.